porque do Criador eu me lembrei. Um dia mal não vai me alcançar. Geração forte tem que suportar. Na minha fraqueza vi o teu poder. E dos espinhos graça renascer. Não trocarei minha aliança, não, por um momento de aceitação. O que eu tenho ninguém vai roubar. Sou sua flecha, pode me lançar. Tô de passagem. Sou separado, Deus já me comprou. Bom dia, amada irmã. Nascido do Espírito de Deus, aonde o vento sopra lá vou eu. Muita proposta e guerra pra acabar. Tem um leão tentando me tragar. Mas vigiando a mesa já fechei. Por quê? Porque do Criador eu me lembrei. Um dia mal não vai me alcançar. Geração forte tem que suportar. Na minha fraqueza viu o teu Aleluia. E dos espinhos graça renascer. Por um momento de aceitação. O que eu tenho ninguém vai roubar. Você pode falar isso? Sou tua flecha, pode me lançar. Glória a Deus. Olha, eu tô arrepiada. Que lindo, Jesus, nós te amamos. Nós queremos começar o nosso dia declarando que nós te amamos. Nós queremos começar o nosso dia declarando a nossa aliança com o Senhor. Nós queremos começar o nosso dia falando que o Senhor é o Deus da nossa vida. Que o Senhor é aquele que venceu todas as batalhas por nós. Usa-nos, Senhor. Você pode falar isso aí pro seu pai? Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Graça e paz, amadas irmãs e irmãos em Cristo. Bom dia, a paz do Senhor esteja com você, com a sua casa, com a sua família e com os seus. Mais um dia o Senhor nos entregou para nós adorarmos, glorificá-lo e estarmos na total dependência do Senhor. Seja muito bem-vinda, você é bem-vinda aqui. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja e que o Espírito Santo esteja aí juntinho de você, te direcionando. Eu não sei, às vezes hoje você tem que tomar uma decisão muito importante para a sua vida. Às vezes hoje você está aguardando uma resposta da parte do Senhor para a sua vida. Mas eu já quero declarar que em nome de Jesus, essa resposta virá da parte do Senhor. E que você não será confundida. Que todas as vozes que têm falado ao seu redor vão ser caladas pelo poder que há no nome de Jesus. E você vai conseguir ouvir com muita clareza a voz que dá direcionamento. Sabe qual é? A voz do nosso amigo, Espírito Santo. Aquele que é muito bem-vindo na minha vida e eu tenho certeza que na sua vida e aqui no nosso devocional. Hoje nós vamos continuar o nosso caminhar nesses 40 dias de cura e de libertação. Eu quero saber de você que não tem perdido, né? Eu vi que as meninas que estão aqui, muitas das que estão aqui estão todos os dias. O que tem sido para você esses dias aqui nas primícias, nas primeiras horas, falando de cura, falando de libertação, entendendo um pouquinho, né, desses temas que eu tenho trazido aqui para você? O que você tem aprendido? O que você tem sentido o Senhor falar com você? André, eu ainda não assisti. Todos os dias o nosso devocional fica salvo lá no nosso canal do YouTube, que eu já te convido a se inscrever se você não é inscrita.
e acionar lá aquele sininho, clica lá no sininho para você receber, né? Em nome de Jesus, eu creio que esse ano eu vou conseguir produzir mais conteúdo para deixar lá para vocês, para informar mais vocês, porque eu quero trabalhar para o Senhor, eu quero produzir mais para Ele e eu quero ensinar vocês mais. Você sabe por quê? Porque a palavra do Senhor nos fala assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então nós precisamos estar cada dia mais próximos da verdade. E quem é a verdade? Jesus Cristo. Então eu espero que tenha sido, que esteja sendo na realidade, né, um caminhar de muita descoberta, de muita bênção, de muita cura e de muita libertação, não só para você, mas para os seus também. Amém? Hoje o tema é ceticismo e incredulidade. Ontem eu recebi alguns feedbacks, né, falando sobre o devocional que eu falei sobre vitimismo. Se você não assistiu, assista, tá lá no canal do YouTube, porque foi realmente muito forte, né? Todos os dias o Senhor, ele nos entrega uma porção nova. Era assim que o povo no Egito, lembra? Todo dia ele providenciava o maná para aquele dia. Então, todos os dias ele está providenciando o maná, o alimento para o dia de hoje. Então, hoje o maná, hoje o alimento é tratar sobre ceticismo e incredulidade. O que significa isso? Como isso se manifesta na nossa vida? Como surge? Qual que é o impacto, né, do ceticismo e da incredulidade? As consequências no nosso corpo, na nossa alma, no nosso espírito. E por que eu preciso abominar isso da minha vida? É isso que nós vamos aprender aqui hoje. Mas antes eu quero te convidar a orar. Vamos orar? Eu sei que muitas de vocês que estão aqui já começam os seus dias, né? As primeiras horas do dia como eu. Entregando para o Senhor o dia, apresentando as nossas causas, né? Apresentando as nossas demandas. Então, nós vamos começar hoje o devocional, como todos os dias, agradecendo e apresentando ao Senhor as nossas causas, a nossa vida, a nossa família. Fecha seus olhos se você puder. Gente, eu tô com uma saudade de duas meninas que entraram aqui. A Carlinha, que acabou de entrar. Tô com saudade de você, viu, Carla? E a Carolzinha, lá de Uberlândia. Vocês precisam estar mais próxima de mim esse ano. Estão muito distante. Fecha seus olhos. Fecha seus olhos e nós vamos orar. Eu quero orar com você, quero orar por você. Eleve seu pensamento no seu pai. Sim, você tem um pai. Se você não sabe, eu tô te falando agora. Você tem um pai que te ama, que por te amar também corrige. E eu quero agradecer. Pai, é no nome do teu filho Jesus que eu quero agradecer. Agradecer pela vida de cada uma das minhas irmãs que estão aqui presentes. Por tudo que elas trazem, Pai, dentro do íntimo do ser delas, eu não sei o que é. Se é dor, se é frustração. Pode ser que aqui tenha mulheres que estejam em pedaços por dentro, sorrindo por fora, mas em frangalhos por dentro. Pai, eu te apresento agora essas mulheres, as suas filhas, as mulheres que o Senhor tem me entregado para cuidar. Pai, abençoe a vida delas. Arranque toda dor que hoje traz lágrima aos olhos delas, toda incerteza, toda incredulidade, todo ceticismo. Que caia por terra agora, Pai, tudo aquilo que as afasta de Ti. Toda falta de fé. Toda pergunta, será? Será que Deus vai fazer? Será que Ele me vê?
Será que ele vai responder? Paizinho, eu não sei, mas o Senhor sabe. E a palavra de Deus nos diz que a oração de um justo vale muito, tem muitos efeitos. E eu me posiciono em favor da vida de cada uma delas, em favor da minha vida. Pai, em nome de Jesus, dê ordens específicas aos seus anjos, para que em tudo eles guerreiam ao nosso favor e vençam por nós. Pai, que onde tiver uma gota de sangue nossa, e nesse momento eu te apresento o meu filho, que o Senhor possa enviar os seus anjos para protegê-lo, para guardá-lo, guardar a mente dele contra toda seta, contra todo dardo inflamado do maligno. Anjos do Senhor que fazem parte do meu ministério, acampem neste momento, neste lugar. Manieta e lança fora todo espírito maligno que fica ao nosso derredor buscando nos tragar, nos devorar. E eu repreendo pelo poder que há no nome de Jesus todo espírito de sonolência profunda que vem sobre a vida das minhas irmãs para que elas percam a porção do dia. Repreendidos e lançados para sempre no abismo. Eu repreendo toda dor de cabeça, eu repreendo toda dor nas costas, toda dor na barriga, eu repreendo, Senhor, toda enfermidade, toda doença que possa vir sobre a vida das minhas irmãs e sobre a minha vida, estão repreendidos agora em nome de Jesus. Somente o Espírito Santo terá voz aqui, nesse devocional, onde ele é muito bem-vindo. Espírito Santo, tu és bem-vindo no nosso meio. Fala conosco, nos convence do pecado, da justiça e do juízo e nos ajude a caminhar, não conforme as nossas emoções, mas conforme a tua vontade. Pai, que não seja a minha voz aqui, humanamente falando, mas que seja a tua voz conduzindo as tuas filhas. É em nome de Jesus que eu oro, na certeza de o Senhor ter ouvido a minha oração. E te agradeço. Obrigada, obrigada e obrigada. Eu amo te servir. Eu amo falar do Senhor. Que o Senhor cresça e que eu diminua cada vez mais. Em nome de Jesus, você pode concordar com essa oração, dizendo aí amém, comentando aí amém. Caderno, caneta e palavra. Caderno, caneta, palavra. Ouvidos atentos para que o Senhor vai falar. O tema hoje é ceticismo e incredulidade. E eu gostaria que você abrisse a sua palavra em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Hebreus 11, 6. Por favor. Acharam? Amém ou misericórdia? Diz assim Hebreus 11, 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele, eu e você, que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. O que é galardoador, André? Recompensador. Hebreus 11, 6. E agora eu quero te perguntar: você é uma mulher de fé? O que é fé, Andréia? É você acreditar
naquilo que Deus falou ao seu respeito. Mesmo que os teus olhos naturais não consigam ver. É você abrir a sua palavra, estudar, meditar. E se você ainda não está no nosso grupo Mulheres Obedientes, eu te convido a estar, porque lá nós temos um cronograma bíblico para lermos a palavra nesses 365 dias do ano. Andréia, mas nós já vamos para fevereiro, não tem problema. Você vai lá, pega o seu cronograma que está lá disponível para você imprimir, para você sentar, para você ler, não tem desculpa. Para você saber quais as promessas que Deus fala e tem a seu respeito. Já começa por aí. Porque existem muitas pessoas, amadas irmãs, que estão sofrendo porque ao invés de acreditarem naquilo que Deus fala sobre elas, elas estão acreditando no que o outro, que é humano, que é passível de erro como eu e você, fala sobre elas. E hoje o Senhor quer tratar conosco sobre ceticismo e incredulidade. E eu já vou começar. Você pode estar participando dos cultos na sua igreja, você pode até estar lendo a Bíblia, você pode jejuar, você pode orar, mas ainda assim, lá no fundo, não conseguir crer na verdade. Como assim, Andréia? Você pode ler, você pode meditar e você não acreditar naquilo que o Senhor declarou e falou a seu respeito. Esses dias eu falei para uma pessoa, a pessoa falou assim, mas eu tô indo na igreja. Eu falei, o fato de você estar indo na igreja não quer dizer que o seu coração está no Senhor. A igreja tá assim, ó, cheia de gente que está presente de corpo, mas ausente de alma e coração. Tá lá no mundo da lua, lá, no fantástico mundo de Bob. O pastor, o ministrador tá dando a vida lá em cima do púlpito para te orientar, para trazer uma palavra para você e você tá viajando pro outro canto. Satanás entra dentro das igrejas, sabiam? Credo, Andréia, da onde você tirou isso? Sim, ele entra. Eu te convido a ler o livro do pastor Alderi. Quem não leu, lê Diário de um Anjo e depois você lê Diário de um Demônio. Eu li os dois, você vai entender. Ele entra, ó, com setas na mente da pessoa, fazendo a pessoa distrair, fazendo a pessoa desacreditar naquilo que o pastor ou o ministrador tá falando. Ah, será que é isso mesmo? Será que Deus tem isso mesmo que esse pastor tá falando pra mim? Esse pastor não conhece minha vida. Gente, isso é mais comum do que eu e você imaginamos. Estar na igreja, coloca amor nas minhas palavras. Estar na igreja, dentro lá da igreja, não é garantia que você é salvo. Não é garantia que você tem comunhão com Cristo. Não é garantia que você é um homem ou uma mulher de fé. Existe gente que tá lá na igreja, que na hora lá que o ministrador, o pastor, a pastora tá pregando, ela tá aqui no celular. A cabeça tá no outro lugar. Ai, Deus não fala comigo. Ai, tá vendo? A vida do irmão e a minha. Lógico que não fala. Aliás, ele fala, mas você escuta? O Senhor fala comigo toda hora. Toda hora, mas eu afiei, ainda estou afiando os meus ouvidos para ouvir. Gente, o Senhor dá respostas. O Senhor mostra caminhos. O Senhor mostra os próximos passos. O Senhor dá estratégias do céu para nós.
Mas para isso você precisa ouvi-lo e acreditar que ele fala. Que não é coisa de crente, de gente fanática. O Senhor fala. Então, resumindo, para você anotar aí o que é incredulidade, Andréia. É uma barreira invisível que bloqueia, presta atenção, bloqueia a manifestação do poder de Deus na sua e na minha vida. É isso. É como que se a sua mente dissesse assim, ó, eu sei que Deus pode, o racional, mas o seu coração ainda não se entregasse a essa verdade. É uma luta, né? A palavra do Senhor fala que é uma luta entre carne e espírito. E quem vence, André, é aquele que eu alimentar melhor. Por isso que eu tenho falado todos os dias aqui nesse devocional. Você precisa ter o seu momento de secreto. Você precisa chorar aos pés do Senhor. Você precisa chegar no Senhor e vai ter dias que é assim, porque comigo é. Que a nossa oração vai ser uma lágrima. Que a nossa oração vai ser um assim, Senhor, eu não aguento mais. Vai ter dias que você vai ter que caminhar pela fé. Vocês acham que é todos os dias que eu venho fazer o devocional empolgada, animada? Gente, eu já fiz esse devocional aqui em frangalhos. Eu sentava às 5 horas da manhã ali na minha mesa e chorava e falava, Senhor, eu não sei o que é que eu vou levar para as meninas. Como eu vou falar para elas de cura se eu estou machucada? E o Senhor falava assim, Andréia, mas é agora, filha, que eu entro. Porque não é sobre você, é sobre mim. Só vai e creia que eu vou fazer. Você crê com o seu coração, com a sua mente, com todas as suas forças, que Deus vai fazer aquele que Ele diz que vai fazer na sua vida? Eu não sei o que você precisa. Às vezes você precisa de uma cura, às vezes você precisa de uma libertação, às vezes você precisa de um direcionamento, às vezes você precisa de uma estratégia. Mas você crê. E o que é o ceticismo, Andréia? É ainda algo mais racional. Anota aí. É uma resistência mental. É como... Deixa eu ver como que eu vou te explicar para você entender. É como se a pessoa precisasse entender tudo antes de confiar. De uma forma racional. E deixa eu te falar uma coisa. Nem tudo você vai entender. Nem tudo. Nem tudo. Existem coisas na palavra que eu fui ler e o Senhor falou assim pra mim, aqui é mistério do céu. Você pode buscar nos homens, você pode estudar, que aqui você não vai entender. Tem coisas que para o homem ainda não são permitidos. Por exemplo, tem a pergunta, né? Quando Jesus Cristo virá? A palavra fala, nem o filho sabe, a não ser o pai. Tem coisas, mistérios escondidos aqui na palavra do Senhor que nós não vamos saber. Mas nós precisamos confiar. Porque Deus não é filho do homem para que minta. Porque Deus não é aquele que faz uma promessa e deixa de cumprir. Se ele falou que vai fazer, ele vai fazer. Ah, quando, André? Não sei. Aí você tem que aprender igual eu, a viver na dependência do Senhor. Mas que no tempo certo ele vai agir, ele vai agir. Irmã, se você ficar o tempo todo buscando entender o que está acontecendo, às vezes o cenário ao seu redor é um cenário assim, ó, totalmente contrário àquilo que Deus falou ao seu respeito. Ontem a Nayane falou isso no culto, ela ministrou ontem, e ela falou justamente isso, e uma vez a gente estava conversando, a gente conversava sobre isso.
ela fala assim: Andréia, o Senhor liberou uma palavra sobre a sua vida. Eu tenho uma palavra sobre a minha vida, que o Senhor liberou através da vida dela nos rendidas do ano passado. E aí a gente tende racionalmente a falar assim: meu Deus, vai acontecer muito rápido. É amanhã, é no próximo final de semana, é no próximo mês. E nem sempre é assim. Porque tem um tempo entre a palavra ser liberada e a palavra ser concretizada. Por quê, Andréia? Porque nesse tempo, amada irmã, o Senhor precisa trabalhar em nós. O Senhor precisa fortalecer as nossas estruturas. Vou mais além. Ou o Senhor precisa jogar tudo no chão e reconstruir. Ele está fazendo isso comigo. Ele precisa te desconstruir. Porque às vezes o momento, a forma como nós somos construídos ao longo das nossas vidas, não é a forma correta. E ele fala assim: eu quero te usar, eu quero que você seja voz nessa nação, mas para isso eu vou te desconstruir. Aí você fica assim: mas como? Mas quando? Mas de que forma? Isso é ceticismo. É buscar entender coisas que não estão ao seu alcance. E essas questões, tanto do ceticismo quanto da incredulidade, o que vai acontecer? Ela vai bloquear aquilo que Deus quer fazer na sua vida, na minha vida. Porque se eu não creio que Deus é Pai, que Deus é o provedor, para que Ele vai fazer? Se eu permito que Satanás fique lançando essas setas aí na minha mente, você é isso, você é aquilo, você é aquilo outro. Se eu não repreendo esses pensamentos, eu vou ensinar vocês de novo. Acho que eu já falei sobre isso aqui. Vem um pensamento assim: você não vai conseguir, não é pra você, você nunca vai sair dessa situação. Você vai falar: tá repreendido em nome de Jesus. Sai da minha presença, Satanás. Eu sou filha. Eu sou amada. É assim que ele age aqui na nossa mente. Só que a incredulidade ainda é algo mais profundo que o ceticismo. Você sabe por quê? Porque é uma prisão da nossa alma. Por quê? De que forma ela é gerada, Andréia? Através das decepções, através das frustrações. Tem uma matéria, né, que a gente estuda na psicanálise que chama traumas religiosos. Que a gente trata traumas que a pessoa, ela foi adquirindo, porque tem gente que foi criado num berço evangélico, não é o meu caso. Então a criança foi desde cedo para a igreja, e aí às vezes aconteceu situações lá com líderes, com alguém da salinha, alguém que tá ali na liderança cuidando daquela criança, daquela pessoa, que trouxe dor para a vida daquela pessoa. Aí ela afasta da igreja, ela fala: não vou mais. Ou aquela pessoa não aceitou a repreensão, por exemplo, dos pastores. Aí ela se rebela. Aí entra esses traumas espirituais que geram tanto a incredulidade quanto o ceticismo. Eu ir na igreja, pra que eu oro na minha casa? Você já ouviu isso? Ou você já falou isso? Deus, será que Ele vai me responder? Às vezes Deus entrega uma palavra para uma pessoa, através de uma pessoa para nós, a gente fala assim: será que essa promessa é para mim mesmo? Será que Deus vai fazer esse milagre na minha vida? A gente fica sempre no será. Escuta, quem vive no será nunca vai completar, nunca vai contemplar o que Deus tem para fazer. Você vai sair do será hoje, em nome de Jesus. Será que Deus me vê? Será que Deus vai fazer? Você vai para o outro nível. Eu creio.
O tempo? Não sei, mas eu creio, Deus vai fazer. Porque Ele vai fazer. Deixa eu contar ontem, o que aconteceu ontem. Pra mim também, irmã Elaine. Deixa eu contar o que aconteceu ontem. Eu tava ontem no culto e na minha frente tinha uma jovem. Uma gracinha ela, eu a conheço. E aí, né, a gente louvou a Deus, né, ofertou, depois nós fomos ouvir a palavra. E no final, elas sempre vêm me abraçar, as jovens, né, as amiguinhas da Valentina. Aí ela veio me abraçar. Eu acho lindo unção profética, eu acho lindo, 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 né? Quando é verdadeira, quando tem como base a palavra do Senhor. E assim, gente, Deus usa a gente do jeito que Ele quer, tá? Deus vai te usar do jeito que você quer. Ah, mas não tô pronta. Quem falou que você precisa estar? Ela veio, oi tia. A hora que ela veio, oi tia, eu abracei. Só que no meu abraço, eu não queria soltá-la. E ela ficou. Eu fiz assim, ó. Em vez dela só fazer assim e sair, ela ficou. Aí o Espírito Santo falou assim pra mim: fala isso, 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 isso pra ela. E fica com ela no seu abraço. Você vai acolher ela como se ela fosse a sua filha. E você vai falar pra ela que você, como mãe espiritual dela, olha aí, gente, que forte. Você estava quebrando toda maldição que às vezes pessoas próximas, até a mãe natural, tinham lançado sobre a vida dela. E eu fui falando. E fui falando, e ele falando assim: fala pra ela que ela é do meu altar, que ela é minha filhinha, e que eu jamais vou abandonar ela, que eu tenho visto. Aí ele foi falando, e eu não sei nem o que eu falei direito. E fui falando. E aí ela começou a chorar. Eu falei: tá fazendo sentido. Falei: fala mesmo, Espírito Santo. O Espírito Santo falando com ela. E ela ali, abraçada comigo. Eu tava até com esse vestido aqui, ficou tudo molhado aqui, ó. E chorava. Pronto, chorou. Falei, entreguei a mensagem. Outras pessoas vieram conversar comigo. Aí ela ficou lá esperando, né? Aí ela falou assim pra mim: tia, Deus te usou de uma forma muito tremenda pra falar comigo hoje. Eu precisava muito daquilo. Que linda essa unção profética, né? Eu falei: pois é, e eu já achava que não era pra mim. Olha, pra você ver tanto que a gente, né? Sem credulidade. Falei: Senhor, me perdoa. O Senhor vai te usar do jeito que Ele quiser. Gente, se o Senhor... Se você que lê a Bíblia, você fala: Deus usou até uma mula pra falar com o homem. Não vai usar nós? Que é quase a mesma coisa, né? Então nós precisamos crer. Porque a incredulidade vai paralisar o milagre que Deus quer fazer na sua vida. Jesus enfrentou a incredulidade em muitos lugares que Ele foi. E isso limitou que Ele fizesse os milagres que estavam disponíveis para aquele lugar. Não vou ler, mas você anota aí, Mateus 13:58. A incredulidade vai fazer com que o agir de Deus na minha vida paralise. Eu não quero ficar paralisada, você quer? Então nós precisamos tratar isso de uma forma muito séria. Você precisa crer. Você precisa pedir com fé. Olha que diz Tiago 1:6-7. Anota aí para depois você ler. Peça, porém com fé. Pode pedir. Você deve pedir, mas com fé. Não duvidando, será? Olha a oração que eu tenho feito. Senhor, eu tomo posse
E eu acesso porque já está disponível todas as promessas que o Senhor declarou sobre a minha vida. E eu vou viver cada uma delas em totalidade e plenitude. Em nome de Jesus eu vou viver. Eu pego no mundo espiritual tudo aquilo que é meu, que o Senhor já disponibilizou para mim. Eu falo isso e eu já vejo os meus livros nas conferências. Eu já vejo meus livros nos aeroportos. Eu já vejo as mulheres, o exército de mulheres que serão beneficiadas com a mentoria online, emocionalmente forte, espiritualmente inabalável. Senhor, eu já acesso, meus olhos já conseguem ver os lugares aonde o Senhor vai me plantar, aonde meus pés vão chegar, aonde eu vou poder falar da palavra do Senhor, e mulheres vão ser curadas, e mulheres vão ser libertas pelo poder que é no nome do Senhor. Você sabe por quê? Porque eu sou sua flecha, Senhor, me lança. Todo dia abre a boca. Quem estava na aula da Nayane, na mentoria, tem a aula dela. Ela deu segunda-feira. Porque todo mês nós temos 2 aulas, né? Vai ter uma comigo e uma com uma aula comigo e com uma convidada. E eu já vou lançar daqui uns dias a próxima turma, tá? E eu quero que você esteja lá. Quem vai estar? Tá maravilhosa a mentoria. 51 aulas gravadas para você assistir aonde você quiser. Tem uma aula já com a pastora Adriana que fala sobre laços de alma. Tem uma aula comigo aonde eu falo sobre nós nos sentimos pequenos demais. Aí tem a aula da Nayane que fala sobre identidade. Aí a semana que vem, o mês que vem tem outra aula comigo. Eu vou ver o que o Senhor vai me entregar para entregar para vocês. Aí depois vai ter a aula com outra convidada. E assim tem 1 ano de acesso. Você vai aprender sobre mundo espiritual. Você vai aprender sobre sexualidade. Você vai aprender sobre emoções. Gente, é uma bênção. Nossa, vamos correr. E como surge, Andréia, essa incredulidade, esse ceticismo? Muitas vezes, por isso que eu falo de emoções e espiritualidade, dos traumas, de situações mal resolvidas, de experiências traumáticas com líderes, né, como eu disse agora há pouco. Ou por você ter orado muito por algo e ainda não ter acontecido, né? Porque às vezes você criou uma expectativa em torno de algo e esse algo não aconteceu. Por uma cura, uma promessa, uma resposta, e você olha e o cenário tá o mesmo. Você sabe por quê? O coração, o meu e o seu, quando ele tá ferido, ele cria muros invisíveis que bloqueiam a nossa fé. Por isso que eu sempre falo, na mentoria, cura, precisa curar aquilo que tá doendo. Porque Satanás, invejoso, nojento, ele vai lá e fica colocando as moscas. Ele vai lá e fica fazendo você duvidar daquilo que Deus já falou que vai fazer na sua vida. Você sabe por quê? Porque o Senhor, Ele quer nos levantar. Ele quer nos ver de pé para ajudar outras pessoas. E Satanás quer ver você derrotada. Quer ver como isso é verdade? Quantas de vocês já foram abençoadas, já tiveram um direcionamento, já saíram do devocional um pouco mais forte, acreditando não vai dar certo, o Senhor tá comigo? Quantas de vocês já foram abençoadas de alguma forma, ou por algum post que eu fiz, ou por alguma mentoria que eu já fiz, né? Eu já fiz muitas mentorias também, grupos terapêuticos online, ou pela própria mentoria online que tá aí na plataforma. Quem de vocês já foi abençoada por alguma coisa que o Senhor colocou em mim e que eu entreguei? Quem de vocês? Será que alguém que tá aqui pode falar, Andréia, eu já fui abençoada por algo que você trouxe? Eu já, muitas vezes. Quem mais? Só essa irmã? Agora imagina se eu tivesse duvidado daquilo que Deus colocou dentro de mim. Eu não estaria aqui. Você deixaria de ser abençoada. Agora imagina quantas coisas Deus colocou dentro de você e que você não tem falado e que você não tem levantado. Porque você fica, será? 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 Será nada? Já é?
já é. A incredulidade também, né, é espiritual. Ela pode ser espiritual. Porque tem demônios que eles atuam, presta atenção. Tem demônios que têm funções específicas. Sobre esses assuntos mais profundos eu falo na mentoria, tá? Que não dá para aprofundar aqui não. Eles atuam de que forma, Andréia? Para semear dúvida, frieza, apatia e confusão. Confusão na mente, confusão na fé. Quanto mais a pessoa vai se alimentando de incredulidade, mais ela vai se afastando. E mais eles chegam o pau, tá? Porque eles não têm misericórdia de ninguém. Eles querem matar, roubar e destruir. Ontem eu falei, entrega com a mão e toma com a pá carregadeira. É isso. Hebreus 3:12. Eu tô te dando base bíblica aqui. Hebreus, capítulo 3, versículo 12. Depois você lê. Tende, pois, cuidado, irmãos, para que não haja em qualquer de vós um coração mau de incredulidade, para se apartar de Deus vivo. O que isso quer dizer, André? É que um coração que ele é tomado pelo mal da incredulidade, ele se aparta de Deus. Isso é sério. E se você ficar apartado de Deus, você vai sentir no seu corpo, na sua alma, no seu espírito. Quer ver? Na sua alma. Tristeza profunda. Apatia espiritual. Frustração. A pessoa tá vendo o milagre que Deus fez na vida da outra. Olha com desdeixo, olha como se não acreditasse. Você vai ter um problema seríssimo chamado distorção de identidade. Deus não me ama. Eu não sou digna de ser amada por Deus. E quem diz que nós somos dignos? É pela graça. É só pela graça. Eu também não sou digna. Eu também erro. Eu também cometo coisas que o Senhor não gosta. Ontem mesmo lá no culto eu pedi perdão. Teve um momento profético lá. Mas eu sei que é pela graça. E a graça de Deus, ela te alcança. Você acredita nisso? Que a graça te alcança? No espírito, seus ouvidos, que são portais espirituais, ficam fechados, tapados, você não escuta. Por quê? Lembra? Existem demônios que têm essas funções específicas. Assim como é no mundo natural, existe uma hierarquia no mundo espiritual também. Eu explico isso no curso. Ou melhor, eu vou gravar essa aula ainda. Em nome de Jesus. Hierarquia. Aqui não tem, no nosso mundo natural, o presidente, os deputados, os senadores. Não vai fazendo uma escada. Aqui não tem o prefeito, que é a autoridade máxima da cidade. Vem comigo. Depois não tem os vereadores, depois não tem os líderes de bairro. Nem sei se existe ainda isso, né? Mas existe uma época. Hierarquia. Assim são os demônios. Então eles fecham os ouvidos e você não consegue mais discernir o que Deus está falando. É aquele tropelo de voz. Aí você já abre a sua boca e repreende. Cala a boca. Pode sair da minha presença. Ah, é agora. Tem que dar um de doida. Tem dia que eu dou uma de doida aqui. O povo já olha os crentes como doido mesmo, né? O que mais, Andréia? No corpo. Doenças. Depressão, ansiedade, doenças psicossomáticas. A pessoa vive em estado de insegurança, de medo. Porque o nosso corpo, muitas vezes, ele adoece como um reflexo de uma alma doente. De uma alma sem esperança. Tá fazendo sentido? Vocês estão caladinhos hoje? Vou correr, tá? Pra dar tempo. E como se libertar disso? Vou te dar tem mais, mas vou te dar duas chaves muito importantes. A primeira,
confessar e renunciar à sua incredulidade. Falar, Senhor, eu tenho vergonha, mas eu sou incrédulo. Me ajuda a ficar livre disso. Nós vamos fazer uma oração agora mesmo aqui. Ativar a sua fé com ações. A palavra de Deus fala que a fé sem obras é uma fé morta. Comece a agir a partir de hoje como aquele que crê. Lembra de Abraão? Nós falamos dele essa semana. O Senhor falou, sai da sua terra e do meio da sua parentela e vá para a terra que eu te mostrarei. Abraão não saiu lá do meio da parentela dele, sabe para onde ele ia, não. Ele colocou o pezinho lá no Jordão e foi. E falou, tá bom, Senhor. E o Senhor foi mostrando para ele. Muitas vezes você vai ter que sair de situações, de lugares, sem saber até, mas para onde que Deus vai me levar? Se você tem fé, se você caminha por fé, você vai falar assim, eu não tô vendo, mas Deus vai abrir. Vai abrir caminho, vai trazer pessoas que vão me ajudar. Isso é fé. Então, a partir de hoje, você vai começar a orar mesmo sem ter vontade. Hoje eu não vou orar porque eu não tô com vontade. Tá certo. Vai nessa. Vai orar. Eu tem dia que eu oro sem ter vontade. Tem dia que eu tenho vontade de ficar deitado o dia inteiro, mas eu não posso. Tem hora que eu falo, meu Deus, eu tenho que orar. Senhor, me ajuda, me dá graça, me dá força, porque eu não tô com vontade. Minha carne tá mandando orar. Jejuar mesmo sem força, obedecer mesmo sem entender. A fé, ela cresce no exercício da obediência. Sexta-feira, depois da manhã, nós vamos abrir um jejum. Eu vou abrir com você aqui. Vou colocar lá no nosso grupo os níveis. Participa. Eu não dou conta. Dá sim. O Espírito nos sustenta. Fez sentido? Então eu quero te convidar a orarmos juntas e também a expulsarmos os demônios que entraram por essas duas vertentes que eu falei para você, incredulidade e ceticismo. Estão prontos e prontas? E agora com fé, conserta sua coluna e seu corpo. Vou consertar o meu também. Fique ereta, com posição de vencedora e com voz alta, com fé e autoridade. Fala assim comigo, Senhor, eu renuncio a toda dúvida, incredulidade e frieza espiritual. Eu me arrependo por não confiar no Senhor como eu deveria. Em nome de Jesus, eu ordeno que todo espírito de incredulidade, dúvida, medo, frieza espiritual, religiosidade, racionalismo e estagnação saiam agora da minha vida. Agora. Eu sou o templo do Espírito Santo. Eu creio em milagres. Eu creio nas promessas do Senhor. Eu recebo a fé viva, a fé pura, a fé abundante em nome de Jesus. E hoje eu volto a crer. Amém. Agora, na autoridade do nome de Jesus, fala comigo. Espírito de incredulidade, batam em retirada agora, em nome de Jesus. Espírito de ceticismo, em nome de Jesus, saiam agora. Espírito de apatia, saiam agora, em nome de Jesus. Espírito de frieza espiritual, em nome de Jesus, saiam agora. Espírito de racionalismo, saiam agora em nome de Jesus. Espírito de religiosidade, em nome de Jesus, agora, saiam. Espírito de estagnação, em nome de Jesus, saiam agora. Espírito de medo de se decepcionar, em nome de Jesus, bata em retirada agora. Espírito de resistência ao sobrenatural, em nome de Jesus, saiam agora. Espírito de morte, em nome de Jesus, repreendidos e lançados estão no abismo do esquecimento para sempre, saiam.
Espírito de loucura, saiam agora, em nome de Jesus. Espírito de discussões, de contendas, de fofoca, em nome de Jesus, saiam agora. E vão para o lugar em que Jesus os determinar, amarrados e lançados no abismo do esquecimento para sempre, vocês estão. Amém, 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 em nome de Jesus. Amém. Você não foi chamada para viver de olhos fechados. Você foi chamada para viver o sobrenatural de Deus. O céu tá assim, ó, cheio de promessas para mim e para você. Só esperando você se levantar em fé. Quem tá disposta? Pode ser que a incredulidade, o ceticismo tenha te mantido presa por muito tempo, mas hoje Jesus te libertou. Amada irmã, Deus não está em silêncio. Ele está esperando você se levantar e crer novamente, declarar novamente. Deus é o mesmo Deus que abriu o mar vermelho, que alimentou aquele povo, que curou, que salvou. E ele fala que se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, vocês conhecem? É bem petitinho. É o bastante para ele agir. Então, creia. Somente creia. Amém? Eu gostaria de saber se alguém que está aqui, durante a oração que nós fizemos, teve algum tipo de incômodo. Por exemplo, bocejos, tosses, dor nas costas, ânsia de vômitos, arrotos, dor na barriga como se fosse uma diarreia, dor de cabeça, dor nas costas. Teve alguém que teve algum tipo desses sintomas? Coloquem, não fique com vergonha, coloque aí nos comentários. Pra quê, Andréia? Pra eu orar por você. Antes de eu ir embora, rapidinho, gente, coloque aí. Teve alguém que teve algum tipo disso que eu acabei de falar? Ou estão todas bem? Vamos ver o que nós vamos falar amanhã. Perfeccionismo. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso, perfeccionismo. Eita, glória, que na sexta-feira vai falar de fofoca. Deus vai tratar conosco, hein? Então tá tudo bem? Se preparem, pois sexta-feira nós vamos abrir o nosso jejum a modelo de Esther. Eu gostaria que você escolhesse um dos 2 níveis que estão lá, mas que você não deixasse de participar, tá? Nós vamos jejuar 3 dias, depois eu coloco tudinho lá no nosso grupo. E eu gostaria que você viesse comigo. Quando esse devocional ficar salvo, né? Você manda pra alguém, mas manda lá do YouTube, tá? Vai ajudar o nosso canal a crescer. Eu peço para que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja, que o Senhor volte o rosto dele sobre ti, te dê paz, te dê esperança, te dê amor, cuide de você, cuide dos seus, te mostre as direções que você tem que tomar a partir de agora e cuide do seu coração. Amém? Beijo, amo vocês, oro por vocês e amanhã, em nome de Jesus, a gente se vê às 6h57 da manhã. Beijo, Deus que te abençoe. Tchau, tchau.